So hi everyone. First things first, let's just go quick around the room. Arn just presenting himself. So just for you state the name, de repente vocês digam seus nomes e a empresa que vocês trabalham e o quanto tempo vocês estão envolvidos com isso, ok? Muito obrigado primeiro por Instituto Parar, por me convidar aqui novamente e ter a chance de falar com vocês e conhecer com vocês aqui na audiência. Meu nome é Kate Vigneault, eu sou a diretora de educação da NAFA, uma associação de gerenciamento de frotas. Eu gerencio o programa de certificação. Eu tenho uma história de praticamente 30 anos no Exército Canadense e eu vou estar apresentando aqui o ponto de vista dos Estados Unidos aqui de algum desses assuntos. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniel. Eu estou representando a Global Fleet. É uma empresa irmã da Fleet Europe na Europa. E eu vim aqui representar a América Latina pela Global Fleet e a empresa mãe é Nexus Communications. E estamos fazendo na nossa empresa duas coisas, digamos, nós escrevemos notícias e também focamos em coisas que, uma delas seria o que o Arn disse, de focar, para que as empresas foquem mais em, não apenas a dar aos funcionários um transporte ou um carro, mas mudar do gerenciamento de frotas para um gerenciamento de mobilidade. Isso a gente faz com car sharing e também podemos dar vale transporte, metrô, ou trem ou ônibus e alguns serviços como Uber ou Cabify também. E outra coisa que nós estamos trabalhando é para globalizar ou internacionalizar o gerenciamento de frotas, para harmonizar isso. O que significa? A gente pega uma empresa e cria um modelo estratégico para cidades como, por exemplo, São Paulo, e usamos esse modelo em todo o país e no continente, talvez no mundo inteiro. Ok, muito obrigado. Uma coisa que vocês levantaram na discussão aqui no painel é que o que nós somos no final do dia, gerenciadores de frota, mobilidade ou de vidas. Vocês podem compartilhar o que vocês pensam sobre isso? Eu adoraria falar sobre isso. O que eu realmente gostaria de dizer é que nos Estados Unidos, na América do Norte, os gerentes de frota se consideram gerentes de vida, porque do jeito que o Flávio realmente descreveu aqui. Isso foi realmente como eu acabei me apaixonando pela questão das frotas em primeiro lugar. Eu era comandante do Exército, com 15 soldados. Eu descobri que a maior causa de morte não era de bombas ou balas, era realmente acidentes rodoviários. E daí que surgiu essa paixão. Nos Estados Unidos, a gente viu digamos, até 2005, o número de acidentes reduz 15%. Isso é bom. Ótimo, estamos indo no sentido certo. Mas em 2015, 2016, em 2015 aumentou 7%. E em 2016, mais 6%. Então, eu acho que nós perdemos... Eu perdi alguma paixão que eu vi aqui nesse público e que eu vejo aqui no Brasil. E qual que é o principal culpado? Quem é o principal culpado? Está aqui. E só uma política de proibido a utilização do telefone é que vai realmente fazer com que a gente volte para ser gerentes de vida e botar o foco onde a gente realmente deve botar. Sim, eu só queria falar uma coisa que a multa mais dada aqui em São Paulo é dirigir e falar no telefone. No último ano, essa foi a maior multa que teve. A segunda, acho que era dirigir na pista exclusiva de ônibus. E em terceira, acho que era farol vermelho. Não, velocidade não é tanto, porque temos radar. Então, tome muito cuidado. Não use o seu telefone quando você estiver dirigindo. E como eu disse, a gente está tentando focar mais em não gerenciar os carros, mas mais em gerenciar o estilo de vida, para que a gente tenha mais tempo para fazer o que a gente gosta. Eu trabalho de casa, a Kate também trabalha em casa. A gente tenta evitar, eu não fico muito tempo no tráfego. Eu odeio o tráfego aqui em São Paulo, é muito ruim.
o que eu tento fazer, a gente tenta fazer é criar um estilo de vida melhor para a gente aí. Eu diria que a abordagem holística para o gerenciamento de frotas, e eu concordo com esse gerenciamento de mobilidade, essa abordagem holística permite dar alguma coisa de volta para as pessoas. O tempo que eles podem gastar com seus filhos, com suas famílias, o tempo que eles podem usar para relaxar, ou para trabalhar, ou dormir, ou qualquer coisa que seja, as pessoas querem esse tempo, mas não querem ficar sentados no tráfego. Então, combinar essas soluções de uma forma inteligente para conseguir fazer isso, nós estamos nesse ponto, e essa é a tarefa que nós temos que fazer nos próximos 10 anos. Então, a gente vê que a segurança é um problema gigantesco. É o centro da discussão, que é bem antiga. Você poderia dividir com a gente as iniciativas que a gente viu na Europa, nos Estados Unidos, para encorajar a segurança entre os gerenciadores de frota aqui no Brasil? Eu já comecei falando sobre o problema da telefonia móvel, dos celulares. A gente tem uma regulamentação nisso. Então, os nossos funcionários, os nossos contratantes, você não é permitido ter nem acesso ao celular através de dispositivos que são livres de mão, como fone de ouvido, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa uma conferência, uma ligação, a gente pergunta se alguém está dentro de um carro, e se alguém da conferência estiver dentro de um carro, a gente reorganiza a reunião para um outro horário. Então, se todo mundo tiver essa atitude, a gente vai ter um trânsito mais seguro. Eu acho que nos Estados Unidos, eu também não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que tem, chama-se ILD, que são os logins eletrônicos para a indústria dos caminhões. Eu acredito que no mês que vem, em dezembro, todos os caminhoneiros terão que ter aparelhos eletrônicos instalados no seu caminhão, que monitora as horas que eles trabalham. A gente tem horário de trabalho bem rígido, e eles mantêm tudo registrado, né, através de um logbook, mas não tem uma maneira de você driblar as horas que eles estarão dirigindo depois que eles instalarem esse dispositivo. Então, isso vai significar mudanças significativas. Então, quando a gente fala sobre a realocação, mudanças, distribuição de suprimentos, então, essas pessoas que estão passando muito tempo na estrada vão precisar rever esses dados, e isso vai aumentar a segurança também. Bem, eu concordo, sim, nós temos todo mundo que trabalha como um motorista comercial tem uma licença especial e tem que colocar isso no carro, e qualquer minuto que passe para a hora extra, você acaba se complicando, porque a polícia pode te tirar a tua licença, você não é considerado um profissional se você fizer hora extra. Então, este monitoramento é muito importante, porque a gente se importa muito com isso. A gente também tem um problema que a gente sabe que nos próximos anos a gente precisa conversar como que a gente pode enforçar a lei. Não tem nada... Por exemplo, eu acho que a minha liberdade acaba na hora que a liberdade do outro começa. Então, é uma coisa que a gente precisa estar consciente, e claro que ninguém quer tirar vantagem de ninguém. Não é essa a nossa função. A nossa função não é assustar as pessoas. A nossa função é dar uma solução boa de mobilidade para todos, e isso tem que incluir o transporte público, porque a gente não pode, no final, acabar ficando com o sistema sobrecarregado. Eu acho que isso, a segurança nas ruas é um problema muito grande no Brasil. Vocês acabaram de ver a apresentação que passou aqui, e o nosso problema é que a regulamentação aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos ou da Europa, que tipo de carro você dirige. Eu não estou colocando a culpa nas indústrias do carro, mas a gente sabe que elas não são tão seguras quanto são em outros países, principalmente nos testes que acontecem, e não é uma culpa das montadoras. E o segundo problema também é porque no Brasil não tem tanto seguro. Pode ser um problema financeiro, mas tem muitas pessoas que não têm seguro aqui. Então, a gente precisa ter certeza que a gente fornece as formas para reduzir o número de acidentes de carro
A gente precisa controlar, a gente precisa averiguar e controlar os comportamentos dos motoristas, reduzir a velocidade em excesso, talvez ver achar outras formas de como a gente detecta se um motorista está ficando com sono. É claro que a gente tem toda a parte do log de multas também, que a gente faz o controle. E também fazer algum tipo de controle em cima do número de acidentes. O que você pensa quando a gente fala sobre iniciativas, você acha que o setor público e o setor privado devem trabalhar juntos? Absolutamente. Essa é uma área que a ANAFA participa de forma bem ativa nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. É que os membros da ANAFA são gerentes de frota, mas também metade dos nossos membros são associados, que são os vendedores que fornecem os produtos para as frotas. E todos nós sabemos que os 3 fatores nos acidentes são o motorista, o veículo e as ruas, as avenidas. Então, é somente quando a gente tem uma parceria muito próxima entre todos eles, a gente consegue fazer o impacto nessas 3 áreas. Eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa ver. A gente ter um consenso social, que a gente precisa construir juntos sobre o que a gente quer. Não é só fazer o que o governo faz, a gente precisa ter um consenso social mais amplo. E a segunda todos de nós, todos vocês são muito experientes na área de mobilidade, vocês precisam falar com o seu governo, vocês precisam falar com as pessoas que fazem as leis, o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, o que eles podem fazer. Eles não conseguem saber isso por si só, a gente precisa sair e a gente precisa avisá-los do que a gente quer para o futuro. E daí, se essas 2 coisas acontecerem, se a gente conseguir fazer leis muito boas, se a gente tiver um consenso público, aí a gente consegue olhar para o futuro com outros olhos. Eu acho que a parte de pública e privada pode ser uma solução. Aqui no Brasil, a gente tem tem vários PPPs que estão sendo lançados com o governo estadual. A gente sabe que está tendo muito a parte de linkar o governo público com o privado. Também pode ser algumas iniciativas como compartilhamento de carro. Mudando um pouco o assunto, mas sem querer fazer uma comparação entre os Estados Unidos, Brasil e Europa, a gente estava discutindo um pouco sobre aluguel de carro. Eu morava nos Estados Unidos e lá toda essa operação é gigantesca, o que não é o caso aqui no Brasil. O que você acha? Você vê mudança para os próximos anos aqui no Brasil? Bem, na Europa é bem novo agora, talvez do ano passado para cá, e parece que está crescendo o que a gente chama de full service leasing, que é mais para uma pessoa privada como eu. E a gente tem isso no Brasil, mas é mais voltado para as empresas, para o lado corporativo. Então, na Inglaterra, eu acho que já existe por pelo menos 10 anos. E na parte oeste da Europa está crescendo. Então, você pode ter um full service lease e pode ser uma coisa que o Brasil possa começar a se interessar. Obviamente, tem alguns obstáculos relacionados às nossas leis, então é uma coisa que a gente precisa olhar, o Brasil precisa olhar no futuro próximo. Eu acho que nos Estados Unidos tem um leasing. Eu estava falando com a Kelly Blue Book, ela acabou de chegar na América Latina, no Brasil, e ela estava me falando que o leasing nos Estados Unidos talvez seja 30%. Eu não tenho certeza do número, mas eu acho que é muito mais um leasing financeiro do que operacional. Sim, a situação do leasing nos Estados Unidos é bem... Tem 5 grandes fornecedores e mais vários pequenos. Eu acho que a gente vê uma tendência, e eu acho que isso para a frota corporativa, não para a frota do governo. Porque a gente vê que as empresas de leasing não gostam de ser chamadas de empresas de leasing, porque elas estão fornecendo muito mais do que isso. Então, quando a gente fala sobre o gerenciamento das frotas, essas empresas estão tendo poder sobre as frotas. E aí o gerenciamento do gerenciador de frota acaba
não sumindo. E isso é uma coisa que a NAFA trata, porque não é só porque você está permitindo que uma empresa gerencie a sua frota, não significa que a sua empresa precise olhar e que ela não precisa ter o conhecimento sobre a frota para ter certeza de que a tua frota está sendo gerenciada da maneira correta. Então, isso é uma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos. A gente está tentando educar os gerenciadores de frota, mas também as pessoas que estão em posição de leadership, que essa é uma área muito importante. Se eu vou me dar a permissão de ampliar a permissão de expandir a palavra de leasing. Então, o que é um pré-requisito para tudo isso é que a gente tem o transporte público, a gente tem as leis, e eu acho que no Brasil o maior desafio é o problema do respeito ou da falta de respeito do que é público, e a gente precisa se livrar da violência. A violência impacta muito, principalmente quando anda-se de ônibus, e daí para frente você vai ter a base. Então, o metrô da superfície no Rio de Janeiro, tudo isso tem ótimas ideias, mas elas só podem funcionar quando a sociedade consegue superar esses outros problemas relacionados a isso. Bem, a gente viu um exemplo gigantesco, fascinante na Suíça sobre a integração dos multimodais de transporte. Então, talvez, Daniel e Kate, vocês gostariam de compartilhar com a gente sobre o ponto de vista do gerenciador de frota. Quais são os bons exemplos que a gente viu, que você pode dividir com a gente? E qual que é a conversa que vai em cima disso, sobre o lado de gerenciamento de frota? Eu falaria que na América do Norte ela está um pouco atrasada para a festa da mobilidade, mas isso não significa testando, 1, 2. Que as pessoas não têm uma visão mais realística sobre o transporte ou sobre a mobilidade. Mas a indústria como um todo, ela está reconhecendo um desses exemplos maravilhosos da Europa. E não está tentando se equiparar a eles, mas está querendo avançar. Então, obviamente, a gente está agindo com os líderes, a gente precisa ser aqueles que estão trazendo os conceitos inovativos para os novos membros. Então, acho que aonde nós estamos hoje é que, nesse exato momento, a maioria das necessidades de mobilidade nas organizações, elas acabam ficando abaixo de 5 ou 6 pessoas. Então, o gerenciamento tem o quê? Os seus veículos próprios e os veículos alugados. Então, quando a gente pensa um pouquinho mais das empresas que estão um pouco mais progressistas, talvez elas tenham uma permissão de mobilidade em vez de uma permissão de carro. Então, pode ser que a gente possa ter departamentos em vez de individuais, ou a gente pode ter reembolso para Uber, além de reembolso para táxi. Então, enquanto isso continua, é muito difícil a gente ter um pensamento para a mobilidade, porque você não entende como que, quando você corta esse reembolso da mobilidade, de mobilidade, vai ter um impacto quando você não tiver sua própria frota. Então, é importante ter um gerenciamento de mobilidade e mudar não só para uma abordagem de custo total, do que é o que a gente está fazendo pelos últimos 20 anos, mas um custo total de mobilidade. Essa é a abordagem que a gente tem que ter para o problema. Isso parece tão simples, mas é exatamente onde nós estamos. A gente está tentando juntar todas essas peças, estamos tentando dar um passo na direção certa, mas isso vai demorar um pouco ainda. Eu acho que a gente precisa clarificar quais são as métricas que a gente vai utilizar no futuro, quais são as variáveis, o que tem que ser otimizado. TCO certamente não é uma coisa que domina todas as reflexões nos próximos anos, vai ser um fator importante, mas não vai ser o único. E aí o ponto principal neste ponto é a gente precisa abraçar a tecnologia de uma forma muito importante. Todo mundo precisa perguntar o que é bom, o que é o lado positivo e negativo de cada aplicação, qual que é o efeito geral que isso vai ter no serviço para a sociedade do transporte, e é isso que a gente deve fazer. E se a gente fizer isso da maneira correta, aí a gente vai ter um resultado econômico. A gente não vai ser legal simplesmente por ser legal, a gente precisa ter um modelo de negócio que funcione.
Você pode imaginar o que eu falei antes. Isso diz mais ou menos que eu estava falando sobre gerenciamento de mobilidade. Desculpa. E mais numa escala macro, estamos aqui para nos conhecer e nos encontrar e fazer acordos para trabalhar juntos. As empresas precisam, às vezes elas podem fazer as coisas, não podem fazer juntas, elas têm que fazer juntas porque elas não podem fazer tudo sozinhas. Por exemplo, nos Estados Unidos, já estão presentes em vários países da América Latina, mas outras empresas locais precisam ajudar elas para ajudar a se expandir e elas acabam se ajudando. Então, acho que nós temos que nos ajudar também nesse quesito. O que nós fizemos nós criamos um grupo de especialistas na América Latina e vamos ter uma reunião em Portugal na semana que vem. E acho que o Pará também vai contribuir, acho que, se não me engano, o Kleber vai estar lá e vai nos dar suas opiniões especializadas aqui, também sobre segurança. Também estamos convidando você para vir. Realmente é um assunto apaixonante e a gente pode passar aqui a noite inteira com vocês discutindo isso, tudo isso, mas realmente estamos acabando nosso tempo. Então, se vocês pudessem deixar aqui o público com, digamos, 3 takeaways, 3 coisas para elas levarem, que essas pessoas que são agentes de frotas possam aplicar e que eles possam fazer no escritório, qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Eu vou primeiro. Eu vou dar a vocês um pouco mais de tempo para pensar. 3 coisas que eu diria. A ANAFA tem as 11 melhores práticas de gerenciamento de frota, e são essas 11 coisas que vocês têm que sempre lembrar diariamente, fazer um checklist para ver se vocês estão fazendo as coisas direito. Mas para o público aqui hoje eu diria, mantenham sua paixão, continuem seguindo o caminho que vocês estão seguindo com os programas de profissionalização de frota, que é muito importante. E também diria, venha nos visitar em Anaheim, Califórnia, em abril, quando a gente vai ter o nosso equivalente a esse evento. E temos 50 sessões lá de treinamento e aulas e speakers do mundo inteiro. Eu acredito que o Instituto Parar é absolutamente excepcional e definitivamente está a par com o nosso evento anual. Nosso apenas um pouco maior, mas acredito que o Parar vai chegar lá muito em breve. Muito obrigado. Bom, eu diria que a principal coisa aqui seria saiba quais são as suas opções, veja o que está acontecendo internacionalmente. As coisas estão acontecendo muito rápido e a mobilidade nos últimos 60 anos nunca mostrou a dinâmica que ela tem hoje. E a segunda coisa é uma visão holística. Tenta entender que não é só sobre o carro ou sobre o caminhão, é sobre dar mobilidade para as pessoas. Então, inclua o transporte público. Fale com seus agentes de viagem. Tente juntar as coisas e tente colocar seu cliente que está trabalhando para a sua empresa no centro da sua atenção. E repense os processos. Se vocês fizerem isso, não só vocês vão ter sucesso, mas também vão ganhar dinheiro e serão mais eficientes. Ok. Para mim, eu vi no slide que a Go Fleet Latin America, a revista, eu não vou gastar muito tempo explicando isso, mas eu só queria dizer, a gente pode pegar várias dicas que nessa revista foi publicada, acabou de ser publicada, eu nem a envia ainda, mas o que a gente publicou o guia dos Global Fleet Latin America 2017, perdão, e a gente cobre 6 países aqui no país, que são 6 principais países no Brasil. Provavelmente depois temos México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Então, o que temos no guia é informações sobre dicas de especialistas nesses países, alguns estudos de caso, informações relacionadas à economia no país, legislação, impostos e várias outras. Mas se vocês precisarem mais informações, o Parar vai estar pode ajudar vocês a obter essas informações. Vocês podem entrar no nosso site globalfit.com ou o meu site, que é danielbland.com, também é meu nome, ou então vem falar comigo. E eu também gostaria de agradecer muito o Parar e um prazer estar aqui sentado com vocês aqui. Muito obrigado. Foi um enorme prazer. Muito obrigado. Um grande salva de palmas.